Dani, boa noite de novo, né, Dani? Mari Nilza, querida. Lodi, Rafinha, Dri. Boa noite, Lodi. Usa, seja bem-vindo. Beth, de novo, nós aqui junto, que bom. Isso mesmo. A gente malhou o corpo, agora vamos malhar o espírito, né? Ritinha. Boa noite, Rafinha. Carlinha, boa noite. Gente, para quem tá iniciando, quem tá começando hoje, não esqueçam de vão pegando as aguinhas, tá? Para fluidificar. Lembrando que pode ser um copo. Agora, boa noite, Betinha, Cida, boa noite. A minha garrafinha tá aqui, ó, gente. Tá? Individual, tá? Individual, cada um com a sua garrafinha, cada um com o seu copo. Não compartilha a água. Lembrando que a espiritualidade vai colocar um remedinho individual para cada um, o que cada um precisa, tá? Então, cada um com o seu copo, a sua garrafinha. Essa aqui vai durar amanhã. Aí eu vou tomando durante o dia, né? Espero que vocês tenham tido um dia abençoado, produtivo, né? Agora a gente aqui começando a semana com o nosso combustível, a nossa reforma íntima, que a gente tanto precisa, né? Para o nosso progresso. Dri, vão mandando aviãozinho, vão compartilhando o nosso evangelho. Renatinho, boa noite, good night, aí em Utah, né? O Rei, como é que tá o tempo aí, na sua cidade? Deixa eu tomar uma aguinha, que eu tô meio rouca hoje. Renatinho dando boa noite. Tá muito alta, gente, a música tá atrapalhando. Me dá um retorno pra eu saber se tá incomodando a música, tá? Choveu hoje, Rê? Choveu. É porque vocês estão pegando um calorzão, né? Não tá atrapalhando, Mari? Tá bom. Então eu vou deixar. Gente, então eu vou fazendo a nossa leitura, tá? Enquanto as pessoas vão entrando, vão colocando água para fluidificar da família. Lembra, gente, pode pegar do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu passarinho, tá? Para fluidificar. Vocês não estão vendo, né? Mas a Celina tá aqui no meu colo de novo. Lembra semana passada, né? Ficou o evangelho todo, ela tá aqui de novo. Então pode pegar água para fluidificar para os animais também, viu, gente? Para planta, tá? Para as plantas também pode, a espiritualidade vai fluidificar, vai colocar o remedinho que todo mundo precisa, tá bom? Então eu vou fazendo a nossa leitura antes da gente entrar com a nossa prece, tá bom? Então já vamos escolher o nosso par ou ímpar. Então, o que vocês querem hoje? Página não. Mensagem par ou mensagem ímpar? A Mari, ímpar. O Rê, par. Ímpar. Eita, esquerda o que, gente? Ímpar? Par, a Rafa. Ímpar. Tá empatado, gente. Tá empatado, vamos lá. Par. Continua. Pode continuar. Não vou mostrar pra vocês.
Par ou ímpar, gente, senão eu já fecho agora e já vou com o que tá ganhando. Então par, ó, o par ganhou, tá bom? Então vamos de mensagem par. Então essa mensagenzinha, lembrando que hoje o nosso evangelho, gente, nós vamos falar... Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. A gente vai falar sobre, no capítulo 2, para quem tem o evangelho, Fátima, seja bem-vinda. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo, a vida futura e a realeza de Jesus, tá? Então, número par ganhou. Então, que a espiritualidade guie a nossa mão para uma mensagem que toque a todos. Mensagem de número 94. A sua verdade pode ferir. Existe a sua verdade e a do outro. Podem ser diferentes, mas são verdades para cada um. Tenha cuidado ao dizer a sua. Procure compreender sem impor. Diga a verdade que contraria sem ofender, para não perder a razão. Não cause aborrecimentos, nem estabeleça o clima de guerra. Esconda a verdade que destrói. Uma verdade dita com amor esclarece e acalma. Saiba falar. Use de moderação. O outro tem também a sua razão. Eu coloquei uma playlist, tem propaganda. Passou. O outro tem também a sua razão. O amor que você transparecer no rosto convence mais do que a verdade que disser. Então a gente só tem que entender que cada um tem a sua razão, cada um tem uma crença, cada um vem de uma família, né? Nem todo mundo pensa igual. O mais importante é a gente, apesar de pensar diferente, ter atitudes do bem. Independente se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou umbandista, se eu sou budista, o que importa é eu caminhar no caminho reto, no caminho de Jesus, e eu respeitar o outro. E o que eu tiver que falar pro outro, que eu fale com gentilezas, que eu fale com amor. É assim o nosso caminho daqui para frente, né? Então, nessa vibração, nessa energia, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece, agradecer a espiritualidade que já se encontra aqui, pronta para fluidificar as nossas águas, limpar os nossos lares, todos os ambientes, de toda a memória de tristeza, de brigas. Tudo isso vai ser limpo hoje. Vamos pedir para a espiritualidade que fortaleça cada vez mais a nossa fé no futuro, e que fortaleça cada vez mais os ensinamentos de Cristo na nossa vida. Já estamos a caminho da regeneração. Que a gente esteja todos juntos hoje e amanhã. Que esse evangelho de amor chegue até os nossos entes queridos. E assim iniciamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, agradecendo a nosso Jesus. Amado Mestre, que assim seja.
Que assim seja. Amém. Então, gente, nosso Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, capítulo 2. Eu vou abaixar só um pouquinho, eu tô achando que tá meio alta a música. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então tem uma passagem, gente, na Bíblia, de Pilatos. Eu vou ler a passagem, tá? Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir, pediu para Jesus, chamarem Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes, aqui ele fala minhas gentes, o meu povo, né? Teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos... Mas meu reino não é aqui. O que ele quer dizer aqui? Existiria a fraternidade. Não houve a fraternidade, ele foi entregue. Pilatos, então, lhe disse novamente: sois, pois, rei. Aqui é uma pergunta, né, gente, mas poderia ser uma afirmação. Afinal, Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Quer dizer, meu reino não é deste mundo, mas eu tenho um outro reino. Então Pilatos diz novamente: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui na Terra, gente, qualquer um que pertença à verdade, que caminhe no caminho reto, nos ensinamentos do Cristo, ouve, escuta a voz de Jesus, tá? Então eu vou começar, isso tá em João, viu, gente? Na Bíblia, capítulo 18, versículo 33, 36, 37. A vida futura. Eu vou fazendo umas paradinhas pra gente fazer umas considerações. Eu vejo que vai sendo mais prático. A vida futura, item 2. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. Meu reino não é deste mundo. Então, se Jesus naquela época falou meu reino não é deste mundo, ele deixa muito claro sobre a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Na época que Jesus veio à terra, reencarnou na terra, tudo, a Bíblia, quase a Bíblia inteira, ele só fala, tudo que ele fala, gente, não é para a terra, é para a vida futura, é para o reino dele, que não é aqui. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio, vida futura. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, quer dizer, fútil, infantil. Esse dogma pode, então, ser considerado como o ponto central do ensinamento de Cristo, a vida futura. Porque é uma coisa certa.
Por isso está colocado como um dos... A gente está estudando, gente, o capítulo 2, início do Evangelho. Então isso é tão importante a gente saber sobre a vida futura, que está colocado como um dos primeiros no início nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Se não existisse vida futura, se não existisse reencarnação, que Deus é esse? Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Se só existe uma vida, por que tanta criança desencarna jovenzinhos, né? Por que tanta criança já nasce com grandes defeitos físicos sem ter feito nada? Né? Sem nada de ruim ter feito. Cadê a justiça de Deus? Então não tem como a gente pensar numa única vida. Aquela pessoa que passou uma vida inteira sofrendo. Por que tantas pessoas com tanto dinheiro e outras sem nada? Cadê a justiça de Deus? Pessoas que são ruins, né? Que são más, assassinos. Quer dizer que ele vai morrer? Ele vai para o inferno? Acabou? Jesus veio na Terra para mostrar para a gente que todos nós poderemos ser iguais a Ele. Gente, todos nós, um dia nos tornaremos espíritos puros. Qualquer um. Até o Lázaro, que desencarnou há pouco tempo, gente. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus é nosso Pai. Quem é mãe e pai sabe do que eu estou falando? A gente não abandona filho. Claro, tem uma mãe, um pai, outro que abandona. Mas vamos falar do geral. Nosso sentimento de pai e mãe, a gente não abandona. Os nossos filhos podem dar na nossa cara. A gente vai amar do mesmo jeito. A gente vai ajudar ele a crescer no máximo que a gente pode. Esse é Deus, é o nosso Pai. Não vai deixar ninguém para trás, não vai. Só que em uma vida, a gente não faz nada, né? Continuando. Item 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar a sua felicidade. Segundo eles, segundo os judeus, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Então, se eu fiz coisa boa, eu recebo coisa boa. Eu ganho coisas da terra. Se eu não fiz coisas boas, eu não ganho. Então, era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos.
As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da sua obediência. Então não existia livre-arbítrio, não existia lei de causa e efeito, né? E nessa passagem de Jesus com Pilatos, que Pilatos manda ele para a cruz, né? Eles estão num palácio e Pilatos, é uma época de Páscoa. Pilatos fala para o povo judeu, eu preciso libertar. Toda Páscoa eu liberto um prisioneiro, enfim. E ele pergunta para o povo quem eu liberto. Só que lá no fundo, na consciência de Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Pela humildade de tudo isso que Jesus falava para ele. Ele sabia na consciência dele que Jesus era inocente. Só que ele deixou a decisão na mão do povo. Então ele pergunta, quem eu liberto? Barrabás. Então Pilatos não seguiu a consciência dele, seguiu a voz errada do povo. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Lembrando que Moisés, a primeira revelação de Deus, trouxe os 10 mandamentos, o decálogo, né? Para o povo, carregar esse povo até a terra prometida. Então eram leis severas. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Jesus veio trazer a segunda revelação, a lei do amor. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória. E para onde vai retornar ao deixar a terra? Nós. Entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não o teriam compreendido. A gente falou sobre isso, né, gente? Não tinha como Jesus, na época, escancarar a verdade da reencarnação, a verdade da vida futura. Aquele povo não estava preparado, né? Enzo, boa noite. Meu traste. Então ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, é incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Eu coloquei em algum ponto aqui, né, gente, que quantos... Eu não lembro onde que eu coloquei. Eu vou ler depois as minhas considerações. Quantas bilhões de pessoas existem na Terra, no planeta Terra, né? Dessas, acho que 7, quase 8 bilhões. Desse número, quantas acreditam realmente na vida futura, né?
O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, que é o que para a maioria das pessoas. O que é fé? A verdadeira fé raciocinada, a verdadeira fé no futuro, é um artigo. Então o Espiritismo veio para arrancar isso, né? Para derrubar isso. Então era uma hipótese. Agora ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever, em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar a pode imaginar sob seu verdadeiro aspecto. Como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é a tal ponto circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que a encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. Eu digo que hoje a pessoa que não acredita na vida futura, não acredita em reencarnação, é muito limitada. É muito limitada porque não faltam obras, né, gente? Obras espirituais na literatura espírita. Então é só querer ler, abrir a cabeça, abrir a mente, né? Então eu vou terminar com a leitura, gente, ela é pequena, da realeza de Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio, a sua inteligência, coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido, olha que importante, é nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância, um predomínio maior do que aquele que leva o diadema, quer dizer, a coroa, a autoridade real. Uma pessoa que simplesmente ganhou uma coroa, se tornou rei, quem que vai ser mais feliz? Quem tem o mérito, a realeza nascida do mérito. Essa primeira realeza do mérito, ela é imperecível, enquanto a outra é jogo das vicissitudes, do ego, da vaidade, né? Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, a primeira, enquanto a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. Aquele que se acha rei pelo orgulho, pela arrogância, essa realeza acaba no momento que ele desencarna, que ele morre.
A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso. A esse título, é uma pergunta, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Potentados quer dizer pessoas que são detentoras de muito poder, de muita riqueza. Jesus não é um rei sobre essas pessoas? Foi então, com razão, que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Eu tive eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a gente teve vários reis. Deixa eu trocar aqui, gente. A gente teve vários reis, realeza pela moral, né? A gente pode colocar Chico Xavier, um Dalai Lama, uma Madre Teresa, foram reis, né? Pelo mérito deles. Essa sexta-feira que a gente foi pra rua para entregar lanche, um senhorzinho, ele veio me contar, ele me mostrava, né? Olha, você tá vendo aquela luz ali? Lá na frente era um caminhão de lixo que tinha as luzes, né? Lá naquele ponto, ele falava, tem um moço que ele tem... Como é que ele falou? Ele falava assim, ele tem várias faculdades, ele fala não sei quantas línguas, ele conhece não sei quantos países e tá lá, jogado na rua. Aqui, ó. Uma pessoa dessa que se achava rei entrou no jogo das vicissitudes. Pelo crescimento profissional, ganhando dinheiro, ganhando títulos, ganhando colocação, mas deixou a moral de lado. Deixou a moral, o crescimento moral, o desenvolvimento moral. Ele deixou de lado, ele esqueceu. Ele caiu. Tava lá, virou morador de rua. Entende a importância do que a gente está fazendo aqui? Então, sobre a vida futura, com essas palavras de Jesus, a espiritualidade, gente, nos esclarece que ele dá uma demonstração clara que existe uma vida futura. Ele sempre nos aponta qual deve ser a nossa real preocupação nessa existência, quando ele nos apresenta a continuidade da vida. Então Jesus reencarnou há mais de 2000 anos, porque ele acreditou em nós. E ele nos preparou para esse mundo de regeneração que tanto a gente fala. A gente está aqui, a gente está pronto. A gente está pronto para a regeneração. A gente vive, eu acho que eu marquei aqui. O nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações, ainda, onde predomina o mal. Quando a gente entrar realmente na regeneração, daqui a uns séculos, vai predominar o bem. A gente está se preparando para isso. Jesus sempre fala que o reino dele não é material, ou seja, não é daqui. Todas as explicações dele são do reino espiritual, do moral. Tudo o que a gente faz aqui, tudo que a gente faz aqui agora, vão ser o reflexo da vida futura. Não tem mais aquela compensação, como a gente leu aqui dos judeus, né? Não tem mais aquela compensação da época deles,
que muitos trazem até hoje, de que se cumprisse com os mandamentos, não sofreria, e se sofresse é porque desobedeceu, né? Não. A gente já sabe que nós tivemos vidas passadas. Então eu sei que se hoje eu sofro um acidente, eu já contei esse caso para vocês, mas se hoje eu sofro um acidente e eu perco a minha mão ou o meu braço, eu vou culpar Deus. Poxa vida, eu não cumpri alguma lei, então eu estou sendo castigada, que é o que acontecia com os judeus. Não. Se acontecer isso comigo, eu sei que eu fiz alguma coisa na mesma linha para alguém na minha existência passada. Então eu estou sofrendo o quê? Uma expiação. Todo cristão que sabe que a vida continua do lado de lá, mas todo cristão sabe, mas a gente tem dificuldade de saber como vai ser. Essa é a nossa dificuldade, como vai ser, né? Porque a gente não sabe se a gente está fazendo a nossa parte. A gente está cumprindo, a gente está cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório? Será que não dá para fazer um pouquinho mais? Se a gente colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, a gente vai estar no caminho reto. Eu até comentei hoje com a Neide, eu não sei se ela está agora na live. Ela falou que ela foi ontem almoçar com o marido dela, aí foram num restaurante onde eles pediram, estavam acho que só os dois, né? Então eles pediram uma parmegiana, veio um grandão que só para os dois, sobrou um pedação. Ela falou, não, me dá aqui, né? Pô, faz uma marmita que eu vou levar. E aí na rua ela viu um senhorzinho deitado, dormindo, né? Com o cobertorzinho, ela parou, foi lá e deu. Isso é uma caridade, gente. E eu falei pra ela, a gente se falou, a partir de agora, gente, quem não fizer isso, quem não se preocupar, quem não tiver olhos pro próximo, vai cair. Vai cair. Aquela pessoa que vive no seu império, no seu castelo, só para ele, só para a família, que não faz uma caridade, essa pessoa vai cair agora. Não tem mais volta, gente. A gente, como eu falei, a gente já entrou na regeneração. É caridade, é amor. Fora da caridade não há salvação. Não há. Então, se você não começar a ter esses pequenos gestos, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Vai aprender pela dor. Então, se a gente colocar, como eu falei, colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, quando a gente começar a vivenciar o Evangelho de Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas, aí sim, o reino de Deus é aqui. Porque o reino de Deus, gente, não é um lugar físico. Não é um lugar físico. Está no nosso coração. Então, de repente, se eu vivencio os ensinamentos de Cristo, o reino de Deus, o reino de Jesus já está dentro de mim. A humanidade não vive, aqui que eu coloquei, a humanidade não vive completamente o Evangelho de Cristo, as leis divinas. De mais ou menos 7 bilhões de encarnados, quantos acreditam verdadeiramente na vida futura, né, gente? Porque a gente fala-se muito de vida futura, eu acredito, mas as pessoas não agem como se acreditasse, né? O próprio exemplo da pandemia, gente.
que agora eu acho que foi uma coisa muito legal, no início da pandemia, vocês lembram, gente? Eu lembro porque eu passei por isso, o dia que foi decretado, eu não vou lembrar o dia, a pandemia, eu tava no Carrefour, e aí eu não entendi aquelas pessoas malucas enchendo o carrinho, esvaziando as gôndolas de papel higiênico. O que está acontecendo? Ou seja, as pessoas se fecharam para dentro delas próprias, sem pensar no irmão. Meu Deus do céu, né? Eu vou comprar e vou esvaziar o supermercado para mim. E olha o que está acontecendo hoje, né? Eu vou na rua, o que mais eu vejo na rua são pessoas ajudando, praticando a caridade, graças a Deus, né? Então, quantos ainda sofrem por não acreditarem verdadeiramente na vida futura? Quantos sofrem com as aflições da terra, com as questões materiais, né? Poxa, eu não consigo comprar aquela bolsa, eu não consigo fazer uma viagem, poxa, eu perdi tanto dinheiro, ainda sofre, né? Mas nós já estamos na transição, como eu falei lá no início, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Agora o mal ainda prevalece e daqui a algumas existências a regeneração, o bem vai prevalecer na sua grande maioria. Então cada vez que o mundo, olha só gente, cada vez que o mundo progride na escala evolutiva, o reino de Deus vai estar cada vez mais forte na terra e na nossa vida, nos nossos corações. Então, quando a gente vai progredindo, a terra vai progredindo nessa escala evolutiva, esse reino de Jesus vai prevalecer, vai acontecer cada vez mais aqui. Então, a gente tem que se preparar para a vida futura agora. Agora, vencer o nosso orgulho, vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência e adquirir o quê? A humildade verdadeira, a fraternidade, a caridade com todo mundo, sem distinção, como era Jesus. Como era Jesus. Ele era humilde. Ele amava qualquer um que pisasse nele, que cuspisse nele. Jesus é o Rei de todos, mesmo daqueles, gente, que não acreditam nele. Ele serve a todos, sem distinção. Mesmo aquele que é ateu, mesmo aquele que xinga Jesus, ele ama, ele ajuda. Ele está junto. Jesus tem uma frase, gente, que ele fala assim, que eu acho maravilhosa. Vós sois luzes, brilhe a vossa luz, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, é um rei. O que ele está fazendo? Ele quer repartir a realeza dele com a gente e não reivindicar. Ele quer repartir. Ele quer que a gente seja igual a ele. E ele vai batalhar, ele batalha por nós. Como eu falei, qualquer um, por qualquer um. Ele acredita na gente, ele veio, ele reencarnou aqui porque ele acredita em nós. Então é o que ele fala, vocês podem fazer o que eu faço
e muito mais. Daqui, sei lá eu, gente, quantos milhões de anos, seremos espíritos puros. Quiçá um Cristo. Na espiritualidade não existe competição. Lá é sobre mérito, merecimento. Não importa se você tem um carro melhor que o outro, uma casa. Lá é mérito. O plano espiritual é mérito. Cada um segundo a sua obra, né? O que não acontece aqui na Terra, né? Quantas pessoas que têm suas obras, né? São pessoas maravilhosas que não são reconhecidas. A gente pode falar até de moradores de rua, né? Existem casos, gente, de espíritos de luz que reencarnam na rua para ser morador de rua, para ajudar no progresso dessas pessoas. É uma missão, né? São espíritos que reencarnam em missões. Isso é muito difícil, mas existe. Então é isso, na espiritualidade não existe competição, lá é sobre mérito, cada um segundo as suas obras. Jesus quer que a quantidade de realeza aqui na Terra aumente. E é isso que Deus, o nosso Pai, espera da gente, que a gente olhe para o nosso irmão e diga: vem, vamos junto, eu vou te ajudar. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E lembrando, né, gente? Se eu ajudo o meu próximo, eu tô sendo ajudada. Então a gente tem que começar a pedir mais perdão. Não só a Deus. Normalmente a gente não pede perdão para inimigo. Por que a gente pede perdão a Deus, a Jesus? Jesus é nosso inimigo? Não. Então a gente tem que pedir perdão a nós e ao próximo, aos nossos inimigos. Eu coloquei aqui, não é ser trouxa pedir perdão, é se limpar, é se curar, é se libertar e libertar o outro. É difícil, não é fácil. Mas não é para ser fácil, é para ser feito. À medida que a gente supera, a outra pessoa fez algo para mim, eu perdoei, vou seguir o meu caminho, ele vai seguir o dele. Isso é libertador. Eu tiro o sentimento ruim dentro de mim e sigo o meu caminho. A gente tem que fazer 24 horas por dia a nossa reforma íntima, vigiar e orar, e o evangelho semanal para a gente aprender, para a gente compreender. E assim a gente se aproxima mais de Deus e vive no reino de Deus. A vida futura, eu coloquei aqui, gente, um trocadilho, né? A vida futura tem futuro. Quando a gente entender isso, o nosso presente vai ser diferente. Quando a gente realmente entender que a vida futura existe, o nosso presente vai mudar. A gente vai começar a agir de forma diferente, a fazer as coisas de forma diferente, a falar, a pensar. Eu começo a não querer, eu não vou querer morrer, mas eu já não vou mais ter medo de voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual. Hoje eu posso dizer isso. Se você me perguntar, Paula, você quer desencarnar hoje? Não sei se eu quero. Se chegar o meu momento, ok. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo jamais, jamais. Nada.
Nada. Eu sei que eu vou reencontrar muita gente lá em cima. Eu sei disso. Eu não tenho medo. Essa é a fé no futuro. Jesus, gente, ele pode chegar em qualquer ambiente, qualquer hora, para qualquer pessoa. Por que que ele pode? Existe uma história, gente, de um bombeiro real, tá? Uma história real. Um bombeiro americano e o bombeiro nos Estados Unidos, ele é uma profissão muito forte, né? Muito forte, muito valorizada. Então ele foi convidado, esse bombeiro foi convidado a ouvir uma pregação numa igreja protestante, tá? Protestante. Então o pastor, falava o tempo todo que Jesus, ele lá ouvindo, esse bombeiro ouvindo, e o pastor o tempo todo falava que Jesus vivia do lado de Deus. Porque aí, no que ele falava isso é verdade, viu, gente? Isso é real. O bombeiro fazia assim, ó. Aí o pastor falava, Jesus, porque Jesus, ele se preocupa só com os anjos dele e a gente que se vire aqui na terra. E esse pastor olhava pra ele, já tava doido da vida, né? Que esse cara esse cara tá me criticando, né? Boa noite, Apolo, a mamãe do Apolo. Boa noite, lindona, muito bem-vinda. Gente, ó, acabou de entrar aqui com a gente Apolo, esse é o Instagram dele, gente, Apolo Menino Espírita. Só um adendo, eu sigo o Apolo, é um menino, acho que ele tem 9 anos, né? Acho que ele tem 9 anos. Gente, ele faz evangelho. Pra criança, pra quem tem criança, começa a seguir ele. Eu sou apaixonada pelo Apolo. Um menino abençoado, um espírito de luz. Viu, gente? Tá aqui. 9 anos, isso. Sou apaixonada por ele. Se um dia vocês acho que são Manaus, eu não lembro a tua cidade, mas se um dia vocês vierem para São Paulo, vem na minha casa, por favor. Tá bom? Amo vocês. Bom, então tá. Que parte que eu parei? Então, Jesus, Bahia. O bombeiro discordava, porque ele falava, o pastor falava que Jesus vivia sentado do lado de Deus. E ele fazia, né? Terminou o culto, o bombeiro foi embora e o caso do bombeiro, o pastor correu, deu a volta e foi atrás dele, foi lá questionar ele. Quem é você, né? Por que você fica... Você é ateu achando, né? Você é ateu, você acredita em Deus e Jesus? Acredito. Mas por que você não concordou com as coisas que eu falei? Porque o que você falou tá errado. Tá errado. Jesus não fica do lado de Deus o tempo todo. Você tá de brincadeira? Claro que fica. Aí ele fala assim, olha, eu sou bombeiro. Então eu tô lá no meu dormitório, quando toca a sirene, eu saio correndo, eu desço esqueci o nome daquilo, gente, que eles escorregam, né? Eu entro no caminhão e a gente vai embora. Atrás do fogo. Desculpa, gente, eu pulei uma partezinha pra gente poder entender. Antes disso, o pastor pergunta, se Jesus não fica do lado de Deus, onde que ele fica? No inferno.
O bombeiro falou para ele: no inferno. Aí ele se assustou, aí ele conta: eu vou até a casa onde tá pegando fogo, sem conhecer as pessoas, eu me embrenho dentro da casa para salvar as vidas, para arrancar as pessoas do fogo. Quem seria eu? Eu seria um incompetente. Se eu ficasse no meu dormitório o tempo todo, eu seria um incompetente. E Jesus, ele vive no inferno resgatando as pessoas que estão lá, ajudando. Ele não fica do lado de Deus, não, pastor. Ele ajuda, ele resgata os irmãos dele lá do fogo. Virou e foi embora. Então, Jesus está com a gente o tempo todo e ele é rei. Mas ele é o rei da humildade, do amor, da caridade. E é esse exemplo que a gente tem que levar para a vida, para a nossa vida aqui e para sempre, né? E acreditar, gente, acreditar piamente que a vida além túmulo, ela é certa. Ela é certa. E é isso. Então a gente termina aqui o nosso evangelho. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que não tem nenhuma dúvida, né? É isso. É isso, gente. Vamos fazer a nossa prece final, tá? Já deu 10 horas. Muito feliz. Mais um aprendizado, né? Mais um evangelho de muito amor. Fechamos os nossos olhos e vamos imaginar, vamos mentalizar a imagem de Jesus aqui com a gente. Esse nosso irmão, esse rei, que ele esteja nos nossos lares sempre e que a gente possa caminhar nos ensinamentos do Cristo para que a gente viva no reino de Jesus. Sejamos muito gratos pela espiritualidade que já está encerrando os passes, fluidificaram as nossas águas, que sejamos capazes, que tenhamos a capacidade de tirar irmãos do fogo a hora que precisar, que sejamos sempre servidores, que a gente não precisa ser servidos, que a gente sirva, seguindo o exemplo de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, carregada desse combustível espiritual, que é o amor, que é Jesus. Agradecemos a espiritualidade e finalizamos mais um evangelho de amor, de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, que assim seja. Jesus está conosco, sempre, sempre, gente. Jesus, ele não tem hora, não tem lugar. Ele está sempre com a gente. Ele pode vir dar comunicação para um médium, num centro espírita, pode. Mas ele só vem se for muito necessário, né? Gratidão, gente. A água já está fluidificada, vocês podem tomar água, viu? Vou deixar a live salva. Que tenhamos uma semana linda, gente, maravilhosa, tá bom? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer a nossa
o nosso print pra gente postar? Vamos, gente? Então, quando eu falar já, eu não vou pegar a Celina, que a Celina tá tão deitadinha, tão gostosinha aqui, eu não vou pegar. Então, vamos lá. Quando eu falar, faz o clique, tá bom? Aí vocês postam e eu reposto. Eu tô descabelada, mas tá ótimo. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Show. Acho que foi, né? Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês. Demais, 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 viu? Desse momento nosso que a gente consiga toda segunda-feira até o resto das nossas vidas terrenas. A gente tá aqui junto e depois a gente continua lá em cima, tá bom? Somos irmãos e a gente vai continuar junto. Acordou, 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 acordou. Acordou, dá oi pro pessoal. Oi, tchau. Oi, tchau. Gente, obrigada. Obrigada, viu? Um beijo, ótima semana. Tamo junto aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Tchau. Amém, amém.